E aí estamos aí na fotografia aí, Ivan, 15 anos, né, amor? Mais de 15 Mais anos. de 15 anos, né? E aí você comentou aí sobre o Kaká, né? Mas dentre o Kaká tem outros jogadores, né? Imagina. Então, ontem mesmo nós estávamos com o Juliano, né? E Juliano Corinthians. Corinthians. Vai, Nossa, Corinthians. Vai. É Para Corinthians. os corintianos de Isso aí, vai, plantão. Corinthians. Você sabe que eu até contei pro Juliano que quando a gente foi na casa do Kaká, né? Que a gente sempre vai pelo menos uma vez por ano. E aí meu filho gosta de futebol, aí falou, papai, eu queria que ele assinasse uma camisa pra mim, só que não pode ser de São Paulo, tem que ser a do Milan, né? Aí eu Ele falei, não é Kaká, bobo. ó, cara, desculpa, velho, mas não vai ser de São Paulo, vai ser a do Milan. Mas e o Kaká é uma pessoa com coração, assim, né, amor? Gigante. Gigantesco. A Carol também. É, são demais. Demais. Uma família modelo mesmo. Exatamente. Muito bom. Mas bem, estamos fotógrafos, né? Eu sempre falo que a fotografia é a nossa maior desculpa, porque para tudo que a gente faz, a gente precisa de uma desculpa para ter acesso. E os nossos maiores acessos de tudo que a gente conquistou, que tem conquistado até hoje, é a desculpa de ser fotógrafo. O nosso podcast é uma Nosso desculpa. podcast não é Uma desculpa para também. trazer network, trazer pessoas Exatamente. bacanas aqui. Mas você sabe que a mensagem que a gente carrega e aonde ela vai chegar depende daquilo que a gente faz. Sem E a dúvida. gente, o dia que a gente entendeu isso, a gente entendeu que a nossa fotografia ela vai chegar cada vez mais longe. Não é por conta de a gente ser muito bom e estar sempre estudando, mas é pela mensagem que a gente carrega. Então, a cada lugar que a gente vai pisar, a quem a gente vai conectar, não é sobre a fotografia, é Sim. sobre o que tem dentro. Então, o dia que a gente virou essa chave, nossa, A mensagem. a gente passou a fazer muito mais artista do que a gente imaginava. Exatamente. Mesmo porque, assim, a empresa não existe um CNPJ sem um CPF. Sem dúvida. Então, a gente entendeu sobre essa questão do CPF, então cada vez mais a gente fortalece essa questão do CPF. E aí o CNPJ vai virando uma consequência. Legal, tem uma frase do Marcos Marques, que vocês devem conhecer, onde ele fala que não existe um CNPJ forte com um CPF Não fraco. Então, primeiro, aonde que a gente tem que investir? Em nós mesmos. Nós temos que ser grandes para que a gente consiga conduzir um CNPJ grande. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Você sabe que o meu irmão, ele também é fotógrafo. E uma das fotos que ele fez no aniversário dos meus filhos é completamente diferente das nossas, né? Vocês têm um olhar, vocês conseguem captar uma mensagem única, é brilhante a fotografia. A fotografia, ela é muito sobre a maneira como a gente enxerga e a maneira como a gente treina o olhar. Então, quando eu comecei a fotografar, as fotografias eram lindas. Só que não. Lindas pra Horrível. você, né? Só que não. Eu era obrigado a falar que tava bonito. Eu, como marido, um bom marido, falando, amor, Mas tá a gente lindo. pode comparar a vida. Quando você começa realmente a viver, você sai da casa dos seus pais, você acha que você tá nadando, surfando a onda. Arrasando. E não tá, você tá começando o trajeto. Então, quando você começa o trajeto, eu olhava e falava, meu, eu sou a melhor do mundo. E era a pior do mundo. Mas era o começo de um trajeto. E aí você vai afinando o seu olhar, entendendo a técnica, entendendo a luz, entendendo a lente, o que usa onde. Então, a vida é a mesma coisa. Então, se você aprende a olhar para a vida de uma maneira bonita, a vida é divertida, Sim. né? A gente fala que a vida, como é que é? Uma aventura que só sai dela... Como Ninguém é que é? sai vivo dela. Ninguém né? sai vivo dela, então é uma aventura. E a fotografia é uma aventura. Então, se você encara o processo dessa maneira, é muito divertido. É verdade. Muito. Você sabe que quando eu enxergo o nosso dia a dia, né? Se você for analisar, a gente vive cheio de problemas, cheio de desafios, cheio de contratempos, né? Mas está justamente na maneira como você enxerga isso. Uhum. Você pode enxergar isso como um contratempo, e aí você vai sofrer demais em cima disso, ou você pode olhar aquele desafio e buscar uma solução. Mudar o ângulo, Exato. trocar as lentes Exato. para poder resolver aquela situação. Não é verdade? Muitas vezes a gente quer... As pessoas, elas querem começar um negócio já grande. E um negócio não se começa grande. Um negócio começa Pois é. pequeno. Sabe que eu escrevi uma frase no meu Instagram esses dias, e ela fala o seguinte, que a nossa crença cria a nossa realidade, mas a realidade tá pouco se fudendo pra sua crença. Ótimo, Verdade. sensacional. Porque é exatamente isso. Quando você fala assim que a pessoa tem a crença de já começar com uma empresa grande, e ela pode ter essa crença e beleza, a realidade não tá nem aí pra isso. Você tá entendendo? Isso é foda demais. E a gente fica apegado nessas crenças. E pode, coisa, não vai mudar nada. Vai continuar.
E a gente fala muito sobre isso porque a gente vê muitas pessoas que ficam paradas só nas crenças. Sim. Uhum. E às vezes não dá o primeiro passo justamente por isso, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou gerir? Como que eu vou conquistar? Por onde que é? Olha como ele é grande. Por exemplo, né? Se você quer falar de mentalidade, e aí você começa a olhar o Instagram, tem um monte de gente que fala sobre Sim. mentalidade, mas cada um se conecta de uma forma diferente. Exato. Então, existe espaço para todos. Sim. E essa era a minha primeira pergunta. Existe espaço para todos na fotografia? Existem. Muito. Existe. Tá faltando Não, gente. Jura? Qual que é a grande questão? Quando uma pessoa, por exemplo, procura a gente, vou procurar o Ben e a Carol. Eles não estão procurando nós dois, tá procurando a nossa cultura. Você tá entendendo? Porque a maneira que eu olho, quando eu olho, que nem uma vez eu fui fotografar uma noiva, e aí eu fiz umas fotos, mostrei pro meu assistente e falei assim, como você enxerga isso? Eu falei assim, porque eu já vi moda. Eu estudei moda. Então, quando eu estudei moda, eu enxerguei como que funciona a moda. Na hora que eu vou clicar, eu enxergo a pessoa como uma modelo. Uau. Sim, legal. Você tá entendendo? Então, as pessoas que procuram a gente é porque conhecem a nossa cultura. E a gente coloca a nossa cultura na fotografia. Entendeu? Então, por isso que tem espaço, porque tem pessoas que não vão se conectar com a minha cultura. Estão em outra cultura. E Então, tudo bem. outra. E tá tudo certo. Uhum. Tá tudo Precisa certo. ter outras culturas. Uhum. Porque senão você não tem a diversidade. E a diversidade é o que faz a graça. Sim. Então, por exemplo, a gente teve uma época que estudou passarela. Porque a gente começou a fazer os desfiles de noiva e a gente não aceita mais ou menos. Então eu fui entender como que era a fotografia de passarela, que não tinha nada a ver com casamento, Uau. mas que fazia todo sentido para minha foto ir pro jornal, pra revista, entendeu? Então a gente foi entender que o clique da fotografia da passarela é o clique na hora que a modelo levanta o pé. Então na hora que ela dá a passada é o clique. Isso tá em todos os desfiles do mundo. Mas na fotografia de casamento, você nunca faz uma foto com a noiva com o pé voando. Entendeu? Então, assim, existe uma diferença, existe um público diferente. Mas tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente gosta de fazer muito bem feito, entendendo como que funciona um outro mercado também, mas colocando aquele outro mercado dentro do nosso. Nessa cultura de vocês, tá envolvido o quê? O olhar, obviamente, né? O olhar que só vocês têm. O que mais? O nicho, vários, você deve atuar com vários nichos, né? Casamento, empresa. Inclusive, vocês têm várias contas, né, no Instagram. Temos. Depois eu gostaria que vocês explicassem qual o segmento de cada uma. Uhum. Então, dentro dessa cultura de vocês, o que vocês colocariam aí como elementos? Eu acho que assim, uma das mais importantes tá na linguagem não verbal. Uhum. Entendeu? Porque a pessoa vai se comunicar com a gente antes de eu abrir a boca. Só 7% do que eu falo importa. Você entendeu? Então, muitas vezes eu posso saber muito sobre fotografia, saber muito sobre o que eu preciso entregar para o cliente. Mas a maneira que eu me comporto, a maneira que ele me enxerga, a energia que eu passo para ele, é a Aliás, parte um- mais um importante. Às bom vezes, sem exemplo. conversar nada de fotografia. Posso falar uma Total. coisa? Nós acabamos de fazer o Paulo Vieira, né? Nós fizemos lá, ele fez um evento agora para 30 mil pessoas no Allianz, Foi né? lindo. E nós estávamos fazendo só o Marçal, o Pablo. E nós fizemos sem ter uma reunião com ele. Entendeu? Só que quando você sai entregando material, é exatamente o que ele quer ver. Você entendeu? Energia. Então tem muitos clientes, e até clientes em outros segmentos nossos dentro da fotografia, que a gente chega nem a fazer reunião. É uma questão de repente, o preço é esse, tá tudo certo, tá pago e resolvido. Você entendeu? Por isso que eu falo que não tem essa Caramba. questão de concorrência. Sim. Não tem. Quando você ativa a sua identidade, é sobre quem você é. Sim. Entendeu? Independente do que você faz. Independente do que você Podia faz. ser advogada. É a minha energia. E era isso que ia conectar Massa, os hein? clientes, não só a fotografia.